Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 13 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, ao vivo, com todas as informações importantes. Tudo que você precisa saber para começar bem informado esse novo dia, essa nova semana, né? Que seja bacana aí para todos nós. E a partir de agora também com transmissão no Face, no YouTube, no Instagram e na Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa ao vivo. Daqui a pouco tem podcast do programa. E logo mais, reprise na Plena TV. 7h07 em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo bom para Campos hoje, com temperatura máxima de 31 graus, mínima de 23. Cai um pouco, né, em relação à semana passada. Há até possibilidade de chover no período, né, ao longo da semana. Mas hoje não tem previsão de chuva, tem previsão de tempo parcialmente nublado no decorrer também do período, com rajadas de ventos aí a 10 km por hora. Máxima de 31, mínima de 23, Campos agora tem sol com 25 graus. Nesta segunda-feira, para começar a semana, vamos falar de economia, de micro e macro. A gente começa a conversar já com o Saulo Jardim, que é consultor de investimentos também. A falar em investimento, teve um jogador de futebol que enfiou os pés pelas mãos aí. A gente conversava sobre essa questão de investimento aqui, com o juro do jeito que está, rendimento lá embaixo. Aparece alguém pagando 5%, o cara só cai se realmente tiver muito desatento. Então o Saulo Jardim vem para falar um pouco sobre essa questão de investimentos também, mas vamos principalmente falar sobre Campos e região, né, que é foco de investimento sempre, mas há uma dependência permanente da bacia, né, de Campos, principalmente dos royalties aqui para a nossa cidade. E ainda a gente fala com o professor também de administração do Isicenza, né, e consultor de investimentos Saulo Jardim, sobre a retomada econômica do país, PIB, inflação, como é que fica aí o seu bolso para os próximos dias e também esse ano de 2023, que tem uma projeção de queda na inflação e ainda maior queda na inflação para 2024. Vamos falar também sobre Banco Central, vamos mexer com todas as informações, essa questão da política fiscal, como é que fica aí o Brasil para os próximos anos com a lei de teto de gasto, o que ele pode acrescentar de informação, trazer de novidade para a gente. E aí, Saulo, já eu vou trazer o seu bom dia, só trazer aqui as manchetes de hoje do portal folha1.com.br e logo a seguir a gente já começa aí a bater o nosso papo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar
e vacina Plínio Bacelar, com um aplicativo exclusivo, agora para você baixar aí no seu celular e ficar por dentro de tudo, né? De tanto o seu histórico de exames lá no laboratório, quanto também os resultados agora do último exame que você fez. Pode acompanhar tudo, pode sem ter que absolutamente ligar para ninguém. No jornal Folha da Manhã, vem trazendo aqui as principais notícias da região. Em destaque, investigação aponta R$5.000 pagos para executar grávida. Cada um dos 4 executores do crime teria recebido 1.250 para matar a Letícia Peixoto Fonseca. Meu Deus. Tragédia demais. Vidas de mãe e filho, tiradas ao preço de R$5.000. Está aqui na capa do jornal Folha da Manhã. Preso por manter mulher e 3 filhos em cárcere privado em São Francisco do Itabapoana. Projeto da SEASA, né, mais perto de sair do papel. A rota logística montada aí pela Prefeitura de Campos, agora com o Nildo Cardoso assumindo aí essa pasta, né, e seus delegados, naturalmente, por ele, né? Marcão vai de Rafael à base de Vladimir para 2024. Ele quer voltar à Câmara. Isso é uma entrevista exclusiva aqui na sexta-feira também no nosso programa. Visita técnica, superintendente do SEASCAM e representantes da Secretaria de Obras fizeram vistoria lá na sede do antigo SEASA. Partidos se movimentam na forma de nominatas, eleições municipais. Nova presidência, eleição do americano marcada para 2 de abril. Comércio já recheado de chocolate para Páscoa, com vendas aquecidas. Na Folha da Manhã ainda, epidemia de dengue em Campos. Está declarada já a epidemia e a guerra contra o mosquito. Pacificação política em pé de guerra. Na página 4, você confere todo o desenrolar aqui dessa semana aí de pacificação, mas com pé de guerra na Câmara Municipal e Prefeitura de Campos. Todos os detalhes estão aqui no jornal Folha da Manhã. Essa é a edição impressa e hoje você pode conferir ainda no portal folha1.com.br. É destaque também aqui. Vladimir anuncia novas obras na cidade e volta das atividades da usina Paraíso. O prefeito destacou que a reabertura da usina era uma promessa dele e do vice-prefeito Frederico Paes. Vídeo de suposto golpe na agência da Caixa da Pelinca circula nas redes. O telefone fornecido em adesivo pedia senha para liberar cartão preso. Eu vi esse vídeo. Os caras têm tempo, têm investimento para dar o golpe. E como que aquele cartão fica preso ali? Isso que eu não entendi até agora. O que eles conseguem fazer? É por acaso, né? Porque não tem como operar uma máquina para o cartão. Eles trocam o adesivo, gente, aonde tem ali, né, em caso de problema, nessa máquina que tem um número tal, ligue para os telefones da Caixa. Eles fazem um novo adesivo com os mesmos dizeres, com o número da máquina, com tudo certinho nada, né? Entre aspas, para o golpe. E colam em cima do adesivo oficial com as informações oficiais da Caixa Econômica. E a pessoa, desesperada, o cartão está preso ali, não tem ninguém nas agências e nos caixas eletrônicos aí de fim de semana, né? Então, você não tem para onde ligar, você pega o telefone e vai ligar para aquela pessoa. Ainda bem que foi um esperto, né, que
percebeu logo que tinha vozes de crianças ao fundo, aquela coisa toda. Eu acho importante abordar isso, falar sobre isso, porque as pessoas pedem ajuda, qualquer um ali. Isso acontece muito quando você está no caixa, pode perceber, eletrônico, não tem, independente de idade, tem senhor, tem senhora, tem jovem, às vezes pede informação a gente, acontece muito. É preferível você nem passar, nem tentar ajudar, até para não só não cair num golpe, mas também para não se envolver em nenhuma situação. Então é muito complicado. E a pessoa desesperada, porque o cartão está preso, é um sábado, é um domingo, você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, vou ligar para esse telefone. E ainda bem que o camarada que ligou, cara sabido, malandro, já logo percebeu e não deu senha de nada e está alertando aí a todo mundo. E nós, naturalmente, do Grupo Folha da Manhã, estamos acompanhando o caso e o vídeo é de um suposto golpe, então na agência aqui da Pelinca, que está circulando nas redes. Fique atento então aí. Esposa de Diogo teme que algo aconteça com ela caso ele seja contrariado. Ela relatou que não acredita no envolvimento dele no crime. É o caso aí da Letícia. Preço da carne vermelha caiu no mês de fevereiro, diz o IBGE. Picanha teve a maior redução, foi de 2,63%. Se você percebeu essa diferença aí nos açougues, me avise. Homem é morto a tiros dentro de casa em São Francisco do Itabapoana. Dia do Rock já movimenta bastidores da cultura em Campos. Campos registra 4 casos de Covid em 7 dias. Desde o início da pandemia, já foram 63.632 casos. Morreu aos 82 anos o ator e produtor Antônio Pedro. O ator Antônio Pedro estava internado em um hospital na cidade do Rio de Janeiro. Programa Guarda Mirim, atividades retornam nesta segunda-feira. Elas aconteceram na sede da Fundação Municipal da Infância e Juventude e contempla adolescentes de 15 a 17 anos. Acontecerão, tá? Vou acertar o verbo aqui. Prefeitura de Quissamã, ou a prefeita de Quissamã, se reúne com Lula em Brasília. Fátima acompanhou a cerimônia de lançamento de projetos. E Carla Machado vai presidir a sessão da Alerj no dia 22. As deputadas fazem rodízio nesse mês de março, né, no mês da mulher, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, presidida pelo campista Rodrigo Bacelar. São 7h18 em Campos e neste programa de hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Saulo Jardim. Eu já estou perturbando ele, tem uns 6 meses, para poder ele aparecer aqui no programa, trazer um pouco aí do seu conhecimento, né, e dividir com a gente. O Saulo é consultor de investimentos, é professor da UF, da Universidade Federal Fluminense, e professor também de administração no EasySenza, um parceiro bacana que a gente tem aqui e que nos prestigia aqui nesta segunda-feira com a sua presença. Saulo, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Folha FM. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é todo meu. Muito obrigado pela presença. Infelizmente, segunda-feira acordando mais cedo. Você acorda cedo também, sempre, né? Sempre acordo cedo. Não tem... Professor não tem essa vida... Não vida corrida. Essa vida fácil, não. Ô Saulo, eu estava pesquisando para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Tem perguntas lá no grupo sobre a região e a gente destaca aqui a região, logo para começar a falar. Você tem profundo conhecimento no macro, mas eu vou trazer o seu conhecimento também no micro, para que a gente entenda um pouco essa questão da economia de Campos e da região. Deixa eu ver se eu só acho aqui onde é que foi parar aquela pesquisa que eu fiz. Agora com o chat GPT,
ficou melhor ainda, né? Sim. Cara, para quem usa essa inteligência artificial aí, é um começo, ela vai melhorar muito, mas, cara, é muito maneiro. Eu já uso e é extremamente legal. Agora, no velho e ainda não ultrapassado Google, você vê como é que são as coisas, né? Eu fui pesquisar lá, a economia de Campos, o PIB de Campos também e tal, mas aí me veio uma sugestão de pergunta naquelas perguntas feitas por outros, e aí o Google trouxe o seguinte: como é viver na cidade de Campos dos Goytacazes? Eu achei interessante para que a gente possa abordar esse tema logo na abertura do programa e você tentar ver se consegue esmiuçar esse assunto para a gente. Aí a resposta a pergunta repetindo, como é viver na cidade de Campos? A resposta do Google: a cidade de Campos não tem boa empregabilidade, pois não possui empresas que diversifiquem a economia. A agricultura é pouco tecnificada e atrasada e também não possui incentivo governamental. Vamos contando aí, o município é totalmente dependente da bacia de Campos. Qualquer crise no setor de petróleo, aí a gente já sabe, 2020 foi a derradeira, teve participação especial zerada no município, deixa grande parte da população desempregada. Como que você avalia economicamente, então, a cidade de Campos nesse... É claro que isso aqui é uma síntese. Campos não é só essa tristeza toda. Campos tem, claro, evidentemente, que se destacado também por outras fontes, mas é preciso que se foque nisso, porque é realmente uma dependência. Como é que é a visão sua nessa questão econômica de Campos, ser dependente, basicamente, dos royalties? Quando eu penso em Campos, a primeira coisa que de fato eu penso é isso, né? Na pouca diversificação do setor produtivo. E o setor produtivo que existe é de baixa intensidade tecnológica, né? Pouco intensivo em capital, né? Em tecnologia. O que é um grande problema, acho que não só para a cidade de Campos, mas acho que a gente pode ver como um retrato do Brasil, né? A gente está sempre falando... sempre que a gente fala em economia regional, a gente também tem que pensar em termos macroeconômicos, né? Que estão linhas do pensamento que estão diretamente associados. Agora, você pensa num setor aqui que o município tem uma vocação, né? Que é tradicional, né? No setor da agropecuária, na produção leiteira. É um setor, né? Na própria produção de cana-de-açúcar, né? Se a gente for parar para pensar na história das usinas, né? Por que as usinas produtoras de açúcar e de etanol saíram do município? Né? Baixa produtividade, baixa intensidade do capital, né? De tecnologia. Então você tem uma produção leiteira, por exemplo, que majoritariamente é feita como era feita no início do século XX. Né? Não tem uso de máquinas, não tem uso de tecnologia. Isso traz baixa produtividade, baixa remuneração para os agentes econômicos que estão envolvidos. Então acho que a solução, né, para o município, mas também para o Brasil, passa pelo investimento, né, e melhoria do setor produtivo em termos de tecnologia. A gente tem já algumas iniciativas que são importantes no município de Campos e também, né, a gente sabe que é na região, que é a Tec Campos, que vem aí tentando fomentar, fomentando gestão, aprendizagem e gestão para as empresas, para as startups, né, pequenas empresas de tecnologia. Acho que ainda falta uma linha de financiamento para o crescimento desse tipo de empresa, mas, Cláudia, eu acho que esse é o caminho, né? Investimento em tecnologia. Penso em Campos também. A gente sabe que a cidade é muito dependente do setor que a gente chama de governo, né? Dos salários dos servidores da União, né? Do Estado e do município, porque existe uma baixa diversificação e uma grande dependência do setor petrolífero no município e na região. E a gente viu que anos de 2015, 2016, a partir do ano de 2015 e 2016, a gente enfrentou grandes problemas devido à baixa no preço de algumas commodities, inclusive petróleo. A gente ficou sem algum momento, a gente ficou sem receber os royalties do petróleo.
há uma crítica também, a gente tem que discutir como é aplicado o investimento desses royalties, né, para tentar diminuir, a gente sabe que não é fácil, mas para tentar diminuir a dependência que a região e o município têm desse setor. E aí o que fazer? Porque, na verdade, os royalties não pode ser, por exemplo, e o que a gente imagina, sempre imaginou, um malefício para o município. Ele tem que ser um benefício, que, aliás, ele é criado justamente para isso, para recompor a perda, né, da bacia, né, provocada pela extração dos petróleos. É uma recompensa, a palavra que eu estava procurando aqui é essa, para recompensar os danos naturais e, com isso, compensar a criação de novas possibilidades para o município, tanto de preservação de natureza e essa coisa. Hoje, o termo de ajuste de governabilidade aí, junto ao Tribunal de Contas do Estado, o prefeito, inclusive, está tentando um novo ajuste, termo desse, e eu conversava aqui com várias pessoas na semana passada, agora recentemente, sobre essa questão, porque Campos usa os royalties para folha de pagamento. Esse ano de 2023 ainda pode usar 75% da total recebido de royalties, que representa aí 40% da arrecadação do município. Então imagina você, já caiu para 50% desse percentual todo aí de arrecadação. Ano que vem, em 2025, esse TAG só vai permitir o uso de 25% e zerou a partir de 2025. Ou seja, quase 50% da arrecadação do município vem da receita dos royalties. Essa receita vem do repasse de royalties, que a gente chama royalties, mas na verdade participação especial é que é o grande montante. E aí, o que fazer? Como fazer? Porque ontem mesmo eu estava vendo aqui uma postagem do Edivar Júnior, presidente da CDL, e também tive a oportunidade de morar no Espírito Santo e conhecer o Estado no momento quebrado até o momento em que ele se reestruturou e hoje passou a gente. Sim. Mas aí você fala, o que o Estado do Espírito Santo fez? Ele enxugou, ajustou as contas, fez um reajuste fiscal também interessante. E para você ter ideia, é claro, você tem dados muito mais do que eu, evidente, mas o IPVA deles, que é o que a gente mais procura aqui, tentar consumir o de lá, é 1% para carro zero e 2% para carro usado. Você imagina, comprar um carro hoje aí, 200 mil, no estado do Rio, você vai pagar 8 mil de IPVA, né? É 4% no estado do Rio. Sim. Lá você vai pagar 4 mil. Sim. E aí, só para fechar aqui as informações, o estado do Espírito Santo é o maior importador de aeronaves do Brasil. Ou seja, de aviões e helicópteros, tudo vem, os grandes, tanto grandes quanto pequenas aeronaves, aquelas que são usadas também para pulverização de remédio nas lavouras, ou aqueles helicópteros mais chiques, aqueles jatinhos dos artistas mais famosos, importam pelo Espírito Santo. Por quê? Porque lá tem uma campanha, um trabalho com a taxa menor para importação. Como é que é fazer isso? Porque tem a lei de responsabilidade fiscal também, que proíbe os governantes de diminuir a receita. Mas isso é só uma desculpa? Como é que é essa história, Saulo? Não, muito interessante sua colocação a respeito do Espírito Santo. Eu estava lendo outro dia que o Estado já está se destacando na produção do café premium. Sim. Então, percebe uma diferença importante, né, no setor do agronegócio. Há um investimento em tecnologia, né, em melhora do produto. Então, já é um café exportado, né, que tem um valor agregado muito maior. Um investimento nesse sentido, inclusive, das agências públicas no fomento desse tipo de atividade.
Quando eu penso em petróleo, né, e aí tem um livro que trata desse assunto, que é A Maldição do Petróleo. A gente sempre pensa, né, é um produto, né, uma commodity, que a gente pensa que sempre traz riqueza, né, mas sempre uma riqueza que é para alguns e que não traz o desenvolvimento regional, né, e nem desenvolvimento econômico, né, melhoria de vida para a população. Por isso que é a maldição do petróleo, tanta riqueza, né, mas você pensa aí, por exemplo, no caso da Venezuela, tanto petróleo, de boa qualidade, que tipo de riqueza, que tipo de desenvolvimento que leva para esses países. Né? Venezuela é apenas um exemplo. Claro, você tem algumas exceções ali no Oriente Médio. Né? Eu ia citar aqui a Noruega, por exemplo, não está lá na Europa, mas... mas não é um país dependente em termos produtivos do petróleo. Né? Passou a usar os royalties de forma extremamente inteligente. Sim. A qualidade de vida na Noruega é fantástica. Eu acho que falta também, Cláudio, acho que um investimento, sempre penso nisso, eu falei, vou levar esse pensamento lá para a rádio, porque um investimento em turismo aqui na cidade de Campos, em cultura. Eu sempre que passo nesses prédios antigos, a pergunta que eu me faço é qual é a história que tem por trás desse prédio aqui, né? Que família que morou, qual a importância. Então, acho que não falta na cidade um investimento. A gente tem um museu aqui, que é muito importante, mas acho que ainda falta um investimento em termos de história do município, que é muito rica. E se houvesse, né, a gente pensa na cidade de Petrópolis, mas se houvesse um investimento massivo, por exemplo, nesse setor, e tem que vir do setor público, né, o investimento do setor de turismo tem que vir do setor público inicialmente, uma organização da história da cidade, eu acho que seria importante para os próprios moradores, os próprios da região conhecerem a história da cidade, mas atrair também investimentos. Né? A cidade de Campos foi uma cidade muito importante na história do país. Então, eu acho que é um ponto, né? Você realizar uma organização em termos de investimento no setor de turismo da cidade, explorar, né? Não só ali na localidade do Farol de São Tomé, que é uma região de praia, mas também no município de Campos, né? No centro da cidade. Tem muito casarão histórico aí que a gente gostaria de saber a história. Né? E, enfim, investimento no setor da agropecuária, de tecnologia, algum tipo de fomento, né, de financiamento, mas que tenha contrapartida e entrega de produtividade. Né? Receber um financiamento, de repente um programa do governo que invista no financiamento de aquisição desses pequenos produtores e inserção de novas tecnologias que tragam produtividade. Né? Incentivo nesse sentido. Acho que isso é um ponto muito importante. A questão da tributação que você colocou aí, do IPVA, né, de outros tributos do ICMS no estado do Espírito Santo, acaba atraindo, eu nem sabia que era referência nesse sentido, né, de importação de aeronaves. Então, na minha opinião, vai nesse sentido. Né, a própria Tec Campus, né, ainda não existe nenhum tipo de incentivo, né, a não ser do governo do estado, mas não do município, nem investimento dessas empresas de tecnologia, né, pequenas empresas de tecnologia, que ainda necessitam de algum tipo de financiamento para poder crescer. Né? Você tem muitas ideias, muitas boas ideias ali na Tec Campus, mas muitas empresas ficam pelo caminho pela falta de dinheiro, pela falta de investimento. Então eu penso sempre nesse sentido de avanço tecnológico, de inserção de tecnologia em todos os setores, além da localização da região. Né? A gente tem aqui já o Porto do Açu, tem um investimento em infraestrutura, tem uma expectativa de retomada do investimento público, né? E se essa retomada do investimento público vier da forma que a gente pensa, vai beneficiar a região, a gente já começa a pensar, né, em termos mais macroeconômicos. Então, o meu pensamento vai sempre nesse sentido, Cláudio. Estou tentando achar aqui onde é que estão os dados do... olha só, mais de 5 bilhões registrado aqui de crescimento no que diz respeito à arrecadação de impostos com importação de máquinas, de aeronaves, isso aqui no Espírito Santo. Eu achei o vídeo aqui.
Mas eu ouvindo você falar, e aliás, o professor Henrique da Hora está nos acompanhando aí. Um grande abraço ao professor. Figurasse lá, você acabou de citar a Tec Campus, né? Grande Henrique, sim. Henrique é um das referências do que diz respeito a essa questão de tecnologia. Sim. Aliás, de incubadora, de tecnologia, nós temos aqui referências bacanas com relação a vários pontos aí que a gente pode falar e que são essas startups que você acredita, como você falava aqui antes, né, do programa começar, uma forma da gente tentar incrementar essa economia, porque Campos tem uma economia forte. Eu gostaria que você analisasse isso. Mas você percebe só, é isso que a gente leu aqui, e de fato, num ponto, essa coisa do Google não está errada, não. Essa dependência do usuário. Porque hoje a gente está com a arrecadação de royalties nossa está em alta, lamentavelmente e infelizmente, pela guerra na Ucrânia. Sim. Se acabar a guerra, se o mundo voltar aí ao normal, né, e o barril de petróleo cair novamente, nós vamos ver de quê? Exatamente. Acho que uma outra questão importante também, seguindo a sua fala, é por que tecnologia? Por que investir em tecnologia? Por que investir, por exemplo, num possível financiamento para as empresas que estão ali incubadas na Tec Campus? Qual a diferença em termos de desenvolvimento entre o setor altamente intensivo em capital, em tecnologia, e o que é baixo e o que tem baixa intensidade de capital? Por quê? O porquê é o seguinte: a mão de obra que é empregada no setor de tecnologia é a mão de obra geralmente mais qualificada, com salários maiores, não é isso? Em comparação com o setor de baixa tecnologia, que geralmente não tem um nível técnico de empregabilidade tão alto, ou seja, você acaba aos poucos melhorando o nível de renda e de qualidade de vida de uma população. O emprego na indústria traz esse tipo de benefício. Você começa a pensar na possibilidade de um mercado muito grande, que é o mercado de exportação. Se você tem uma empresa intensiva em tecnologia, geralmente ela tem uma produtividade muito alta e é competitiva no mercado internacional. Você ganha novos mercados. Então a gente sempre pensa nesse sentido de empresas de tecnologia e pensar também na diversificação. É o caminho da diversificação que o município pode pensar com investimentos em royalties do petróleo e que não fica dependente, ainda mais dependente, do setor extrativista, que é o setor de petróleo. Então você consegue, nesse sentido, uma diversificação. Agora, é uma forma de pensar, uma opinião que eu tenho, sabe, de um setor investido. Claro que existem outras ideias, mas eu acho que é algo que a gente precisa pensar e estudar para o município de Campos e também para a região. É porque a gente busca muito essa coisa de falar sobre indústria. Precisamos trazer para cá uma área específica, né? Como, por exemplo, aquela ZEM, Sim. Zona Especial de Negócios, que a prefeitura está para criar, até agora não criou. A Codim, que nós temos aqui, que é forte, é boa, já teve muito mais pujança, perdemos ali várias indústrias, né? Perdemos grandes companhias ali, multinacionais, enfim. Mas, enfim, nessa questão de buscar indústria e tecnologia que você fala, tem aí eu diria uma microfonia, tem aí um problema. Porque a indústria, ela está altamente tecnológica, está tecnificada, está bem, está bacana, o que automaticamente não gera emprego. Diretamente. Como é que é esse desembaralhar isso aí? Porque você traz indústria, beleza, mas a indústria, a mega indústria, tá, é tudo automático. As máquinas praticamente,
né, do que dependeria antes de 100 pessoas, hoje depende de 4, 5, 6 pessoas. E olha lá, olha os bancos aí. Isso é um exemplo. Então, vamos lá, como é que é trazer indústria? Claro que não trazer é pior do que trazer, mas trazer indústria que gere emprego, como é que é uma conciliação nesse meio aí? Então, é que a indústria ela vai trazer um outro tipo de emprego. Você tem um capital, vai ter as máquinas e equipamentos ali de alta tecnologia, e você vai precisar de trabalhadores para operar essas máquinas, e aí mão de obra qualificada. A produção dessas máquinas, a manutenção dessas máquinas, e isso traz um aumento de produtividade. Então você tem uma transferência de mão de obra. Tem um autor da economia, que é o Malthus, ele não fala muito nesse sentido, mas ele traz uma preocupação que, de certo momento, com o futuro, né, lá o problema dele era com as terras produtivas, a limitação. Mas aqui eu gosto de trazer essa ideia desse pensamento dele, porque a gente começa a pensar, se tiver muita máquina, se tiver muito capital, vai ter pouco emprego. Mas aí eu penso na China. A China vem passando ainda por uma modernização muito grande, indústria intensiva em capital e nível de emprego excelente. Posso pensar no caso dos Estados Unidos, você tem uma transferência de mão de obra. Em vez de você realizar as atividades com a mão, atividades básicas, você passa a ter atividade intelectual, que é muito melhor remunerado. Né? O pensar. Sim. Né? Inclusive do setor de serviços, que a gente fala muito hoje, mas do capital intelectual. Então, vai de fato, aquela atividade vai ser substituída pela atividade simples, será substituída pelas máquinas, mas vem aí uma demanda pelo trabalho intelectual, que é muito melhor remunerado. Não tenha dúvida. O Porto do Açu é um exemplo clássico disso. Você tem da região, e de São João da Barra principalmente, mas da região, você tem ali naquele momento, em todos os momentos, que o Porto é uma eterna construção, né? Ele está sempre construindo. Mas vamos lá, naquele momento inicial ali, o que foi contratado? 100% de mão de obra local. 100% de mão de obra local. Boa, mas mão de obra para quê? Para pesado, para construção, para a área de alvenaria, de início ali do porto. Beleza. E agora em que o porto já chega numa fase operacional mais estável, você tem um crescimento, inclusive, do T-Multi, né, o terminal multicargas, como foi agora. Aí você fala, qual a empregabilidade do porto para essa mão de obra pesada? Pouca, ou quase, né, nenhuma, e vem a mão de obra qualificada. E geralmente vem de fora do município. E aí vem o problema, de fora do município. Eu não entendo bem isso, porque nós temos aqui 25 mil alunos por dia no nosso parque universitário. E como que essa mão de obra vem toda de fora? Na verdade, claro que os alunos nem todos são daqui, desculpa. Sim. Não são todos daqui, mas também a experiência no setor conta bastante. O setor portuário, por exemplo, a gente não tinha aqui na região. Então você não tinha pouca experiência nesse sentido. Claro, o investimento em tecnologia ele tem que estar associado ao investimento em educação, né? Para que essa massa de população sem educação adequada possa, né, ter educação, mais alto preparo, né, melhor preparo em termos técnicos, para que possa assumir essas funções que surgem com a tecnologia, né, e vão aos poucos deixando de existir a necessidade, a demanda daquela mão de obra menos qualificada. Agora, se não existe, né, essa oferta de mão de obra qualificada, você vai ter que importar de algum lugar. Né? Em termos regionais, você tem um país com todo para poder importar. Ali São Paulo é uma referência. Agora, quando a gente pensa em termos de país, né, você pensa aí ter que importar mão de obra de outros países, se a gente for pensar em termos macroeconômicos. Quer ver? O Henrique deixou um posicionamento dele aqui bacana, eu vou trazer, mas antes deixa eu ir aqui ao grupo de WhatsApp do programa, que a gente está falando aqui de Campos,
mas você tem a região noroeste também, Sim. que é uma outra região muito produtora. Só vou rebobinar um pouquinho aqui para não perder demais o time nesse bloco. Você falou sobre turismo em Campos. Eu cobrei aqui nesse programa junto com o Rodrigo Gonçalves, que estava na bancada com a gente naquele dia, ao Mauro Silva, novo secretário de Desenvolvimento de Campos, que aí vem desenvolvimento, turismo, não sei o quê. Peraí, Mauro, não está na hora de Campos, que tem um potencial turístico histórico, sim, religioso, arquitetônico, você tem um turismo natural aqui fantástico, as cachoeiras do Imbé, são várias cachoeiras, porque a gente viaja para conhecer outras cachoeiras que às vezes nem água tem, né? Assim, literalmente. Então, cara, não está na hora de Campos ter uma secretaria de turismo? Secretaria de Turismo. Aí ele falou, boa ideia, vamos correr atrás e tal, porque fica aquele negócio, como era lá antigamente, Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, lembra? Sim. Essas coisas eram tudo juntos. Cara, Campos está num nível de turismo muito potencial e zero exploração. Não tem exploração nenhuma do turismo aqui. Basicamente, um pouco do local. E o que você falou de praia, Farol é no verão, Lagoa de Cima no verão, e acabou. E ficou por isso mesmo e fechou a tampa. É uma tristeza, porque a gente pensa em turismo, lazer, a gente sai da cidade, não é isso? Uhum. O que a maioria, a população que tem condição de fazer isso, ela faz. Carnaval, Réveillon, férias escolares, a gente se pode, sai da cidade. O Imbé, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, tenho muita vontade, mas no verão tem sempre aquela preocupação. E se chover? A estrada lá é de chão, né? Isso é turismo. Então, pois a gente deixa de conhecer os lugares pelo difícil acesso, né? Eu acho que dá para conciliar de forma inteligente o fomento a esse tipo de economia e também as políticas ambientais, né? de preservação ali das florestas, até de educação nesse sentido. Mas tem que ter uma facilidade de acesso e investimento nesses locais. Eu gostava muito de frequentar ali, aqui é o Morro do Itaoca, né? Um local bacana, a gente fazer uma caminhada, mas eu estive lá recentemente e acaba ficando perigoso, né? Parece que o local ficou abandonado. Não sei se você chegou a ver. Sim, né? Inclusive está fechado por conta de uma parte que correu ali, uma barreira que correu. Sim. E botaram um plástico e fecha o morro, não sobe ninguém. Eu não sei se reabriu nesse período aí de semana passada para cá, mas até aqui, semana passada, estava fechado o morro em pleno verão, em pleno as férias. Costuma ter uma movimentação muito grande. Não faz ali. Sentido Sim, você fechar uma praia no verão, caramba. Sim. E o pessoal adora a atividade física, né? Muito importante, o pessoal vai todo para lá. Tem a Lagoa de Cima também, que também não vejo muito investimento. E o circuito histórico da cidade, que poderia ter algum tipo de investimento, né? Acho que eu sou muito curioso com história, imagino que tem muita gente daqui também, e que pensar numa espécie de circuito turístico da cidade acho que é importante, né? E que pode trazer turista para a cidade também para conhecer a sua história. Não tenha dúvida. Porque tem um potencial histórico fantástico. Sim. A gente conversa com a Rafaela, com a Graziella, com o próprio Edmundo Siqueira, que é servidor público e blogueiro aqui do portal Folha 1. Os caras, né, estão brigando, lutando aí para tentar reabrir ali o Museu Olavo Cardoso. Tinha lá agora o letreiro da nossa estação de trem abandonado, jogado lá. Aí conseguiram, com a denúncia do Edmundo, parece que já retiraram. E ali o museu tem sido alvo, está fechado, então tem sido alvo de assalto. Levaram tudo, fizeram uma mudança. Os móveis históricos ali. Sim. Tem cama. Rapaz, tem história aqui para contar sobre a história de Campos, que a gente fica até mais. Conversa com a Rafaela, você vai entender. O Freitas. Tem cama que foi usada pelos senhorios, e não, se não me falha a memória, por Dom Pedro, quando veio aí. Enfim,
eu não sou historiador, não lembro isso, o Edmundo que sabe. Aqui nesse Solar da Baronesa, que hoje é usado ali como porta de galinheiro. O estrado da cama ali é usado como porta de galinheiro. Tem noção da ideia do peso da onde está a nossa consciência sobre o que é a força do turismo? Eu fico imaginando, eu já falei isso aqui várias vezes, se Campos fosse no nordeste do país com essas... Ou o Solar dos Arizes. Sim. O Solar dos Arizes é fantástico, é fabuloso. Você passa ali, a cabine de São João da Barra está caindo. E vai cair. Como o Hotel Flávio pegou fogo, como todo mundo falou aqui. Não tem aquela tragédia anunciada? Infelizmente vai. O Campos conseguiu agora uma verba com a Alerj de 20 milhões de reais. Você ficou sabendo disso? Vi sim. Foi parar na UENF, por mecanismos ali de já pré-existente, aquela coisa toda. E lá na UENF, amigo, tá lá agarrado lá. Tá tipo... antigamente, quando a gente brincava aqui, com todo respeito, meu querido Suledil, o pessoal falava assim, na época do governo Rosinha, o Suledil sentou no cofre, ninguém tem mais, secretaria nenhuma tem mais dinheiro, era toda uma brincadeira com o Suledil. Ele era secretário de governo, né? Mas assim, sentar em cima do cofre lá com essa grana, que já está depositada aqui, para recuperar o Solar do Colégio, é onde funciona o arquivo público municipal, onde está toda a nossa história. E com essa chuvada que está aí, choveu, molhou tudo. Você imagina aquele prédio histórico, cheio de gambiarra de fio, que tem que ter, infelizmente tem, e está agarrado na burocracia do sistema para reformar, e o dinheiro está aí. Eu vi, é Rafaela Machado, né? Historiadora. Rafaela Machado. Eu vi, ela fez uma postagem no Instagram esse final de semana, de um imóvel histórico que ficou para o município, de herança. Não lembro agora quem era o proprietário, mas era uma pessoa importante do município. E aí tem uma foto do imóvel, completamente abandonado, né, caindo aos pedaços. Então, ficou de herança para o município e ficou sem investimento, sem a mínima manutenção. Então, acho que esse tipo de coisa que a gente precisa pensar, principalmente essa nova geração que vem aí, né? Eu estava vendo o livro de história que é utilizado na rede de educação de Campos. Já falei isso várias vezes com o secretário aqui. Fala a história do mundo todo, menos a de Campos. A geografia é do mundo todo, menos a geografia de Campos. Perguntar a uma criança hoje onde a travessão se fica para a região norte, sul do município, leste, oeste, ele nem sabe. Então, você já viu que por aí nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Até onde? A gente vai resistir, eu não sei. Lá no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa, tem uma pergunta aqui do José Souto Tostes. Ele diz aqui, boa noite. Isso foi ontem, né? Então, bom dia, José. Obrigado pela pergunta. Sempre importante a participação, interatividade, hoje é tudo, né? Ele diz, o norte, Campos, São João da Barra, Macaé, ainda sobrevivem. Enquanto isso, o noroeste, Miracema, Pádua, Laje e Talcara, ostentam índices baixíssimos de desenvolvimento. Essa região foi abandonada politicamente. O que pode ser feito para que voltem a crescer economicamente? E aí, a Silvana Venâncio, que é jornalista, mora em Bom Jesus, diz aqui também, vou embarcar na pergunta do colega e acrescentar Bom Jesus do Itabapoana. Será que, por ser cidades menores, né, eles colocam esse tema aí para você avaliar e apontar um norte para desenvolvimento também dessa região noroeste? Não é uma resposta fácil, né? Bom Jesus, Itabapoana é minha cidade natal. Você é de Bom Jesus? Sou de Bom Jesus. Mas eu penso também que em São Francisco do Itabapoana, cidade mais pobre do estado do Rio de Janeiro. Maior riqueza. Exato. O negócio lá é estranho, né? Sim. Bom, o investimento nessas cidades menores tem que vir do governo do estado, né, de fomento desse tipo de tecnologia, porque os municípios acabam não possuindo condição financeira. Quando a gente pensa em desenvolvimento regional, Cláudio, é importante que o direcionamento dos recursos, boa parte, seja destinados às regiões menos favorecidas.
Será que é isso que acontece hoje? Será que o orçamento do estado do Rio de Janeiro, será que hoje ele é pensado dessa forma? Sabe? Eu acho que não. Para tentar trazer uma homogeneização em termos de desenvolvimento por parte do Estado. Grande parte dos investimentos acabam ficando na própria região metropolitana, que já tem um grau de desenvolvimento, né, humano e econômico maior do que essas regiões. Então, acho que a solução também é repensar o investimento, claro, no setor de tecnologia, e aí eu penso no próprio agronegócio também, acabar favorecendo a vocação dessas regiões, mas também pensar em termos de orçamento, destinação do orçamento público do Estado. É lutar por isso. Hoje temos um presidente da Assembleia, né, da terra e que naturalmente olha por, né, toda a região, norte, noroeste, onde representa, enfim. Tem que representar o Estado todo, mas o forte está aqui. Meu caro professor Saulo Jardim, tem também o pessoal que está interagindo com a gente aqui no Face, tem lá o Henrique da Hora, tem aqui o Maurício Batista, tem... Eu vou ler daqui a pouco, a gente volta até falando sobre isso, e ainda com essa pegada aqui para a região, mas já virando a chave, né, para a questão macro. Porque tudo que está envolvendo o Brasil, né, e aí a gente depende de todo um investimento. O governo federal chegou a anunciar aí, agora a gente aguarda, a volta do investimento na Petrobras. Sim. A gente entende que 144 milhões de reais de investimento na Petrobras é investimento para Bacia de Campos também, né? Então, assim, daqui a pouco a gente volta com você. A gente fala sobre essa retomada também econômica do país, essa inflação de PIB para 2023. Tem a questão da autonomia do Banco Central, que eu gostaria de ver com você. Aí a gente pode ir naquele varejão, né? Assim, no popular, varejão no popular. Como é que a gente vai entender o que é essa autonomia do Banco Central e essa beliscada que o governo Lula, o próprio presidente Lula já deu, questionando essa autonomia? Será que isso é bom, isso é ruim? O Banco Central voltar, né, para o comando do governo? Então, a gente quer entender um pouco mais sobre isso e a gente faz só uma pausa rápida aqui. Eu peço licença a você, a quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais, também interagindo com a gente. Já a gente traz aqui essa interação, essa participação aí de todos. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e agora com um aplicativo exclusivo para você baixar aí na sua lojinha de aplicativo, Laboratório Plínio Bacelar, e acompanhar toda a sua vida, todos os seus resultados de exames históricos, tudo com esse aplicativo, inclusive marcar atendimento domiciliar e muito mais.